Olá, colegas síndicos, tudo bom? Seja bem-vindo a mais esse vídeo aqui da Foco Síndico. O tema desse vídeo eu intitulei de As Piores Negligências do Síndico. E por que eu estou tratando como negligência e não como erros? É muito comum, é uma pauta muito comum nos vídeos de internet de quem costuma postar vídeos para determinado público, escolher falar sobre os erros para quem o público do vídeo está sendo dirigido. Eu não quis tratar como erros, e sim como negligências. Porque o erro ele pode ter duas origens, ou a negligência ou a imperícia. E eu vou partir do princípio que a função de síndico ela exige um mínimo de capacitação ou pelo menos um mínimo de conhecimento das atribuições do síndico. E errar na função de síndico, geralmente a origem dele vem da negligência dessas obrigações. Eu também não vou numerar quais são as negligências mais importantes. É bem possível que daqui para frente eu faça novos vídeos tratando sobre novas negligências ou novas piores negligências. Porque eu entendo que não há um erro que seja maior que o outro. A consequência do erro que vai dizer o quão esse erro foi importante ou quão essa negligência foi importante ou teve impacto na gestão do síndico e também na massa condominial. Então vamos lá, vamos em frente. Qual é a primeira pior negligência? Uma das piores negligências que eu não poderia deixar de elencar aqui é a inadimplência. A inadimplência ela merece uma gestão. Ela merece que o síndico se dedique a gerenciá-la, porque é necessário ter aqueles recursos financeiros que foram pré-estabelecidos na Assembleia Geral Ordinária, que o síndico é obrigado a fazer anualmente. Naquele momento é determinado um recurso que ele tem que ser provido, ele tem que ser gerado e ele tem que ser administrado. E a falta de pagamento, a falta de geração desse recurso, que a consequência dela é a inadimplência. E a inadimplência a gente precisa falar de dois detalhes. Um que é a gestão dela, administrar e reaver esse recurso que não foi recolhido. É preciso ter uma habilidade para geri-lo, né? Se o síndico não possui essa habilidade, ele tem que determinar um terceiro que tenha uma melhor habilidade para isso. Contudo, é preciso que ele aprove em assembleia essa terceirização da gestão da inadimplência. Outro detalhe importante a respeito da inadimplência é tal da exposição vexatória. O síndico às vezes não tem habilidade e por negligência acaba expondo os devedores de uma forma vexatória. Isso não é legal, pode trazer uma consequência negativa para o condomínio e a pior delas é um processo de danos morais. Outra grande negligência é negligenciar os quórums especiais para as deliberações da Assembleia. O síndico precisa estar familiarizado com os quórums para as determinadas deliberações. E o que são quórums? Quórums é o número de votos necessário para aprovar uma determinada demanda de assembleia, um determinado item de pauta. O desconhecimento desse número mínimo de votantes pode trazer a deliberações irregulares em assembleias. E essas deliberações pode ter consequências drásticas na gestão condominial, bem como em todo o histórico de vida do condomínio. E eu gosto sempre de lembrar que a melhor resposta para qual quórum é necessário para determinada demanda, a melhor resposta depende do que diz a convenção. E se a convenção silenciar a respeito de determinado quórum, a gente recorre ao que diz o Código Civil. Só existem 3 tipos de deliberações que a convenção não pode determinar o quórum mínimo. Outra grande negligência é o conteúdo sobre assembleias. Eu acho essa a mais importante de todas. Inclusive, eu tenho um curso que fala exatamente sobre a capacitação para se ter conhecimento a respeito de assembleias de condomínios. Qual a consequência que o desconhecimento sobre assembleias pode trazer para a massa condominial? Sobre a convocação, sobre o quórum que nós já falamos, sobre deliberações irregulares, sobre presença de pessoas irregulares nas assembleias, falta de realização de assembleias, como prevê o Código Civil ou a Assembleia Geral Ordinária, assuntos sendo deliberados sem terem sido mencionados no edital de convocação. Existem vários erros que podem ser
cometidos em uma assembleia de condomínio. E a assembleia de condomínio, ela não pode ser negligenciada de forma alguma. Eu já fiz um vídeo aqui falando sobre o organograma do condomínio, e a assembleia de condomínio, ela está lá em cima, ela é o topo do organograma. É de lá que vem todas as demandas, todas as consequências, todo o direcionamento para a gestão condominial. Outro fato que os síndicos costumam negligenciar. O síndico é obrigado a contratar o seguro do condomínio com uma cobertura que cubra a destruição total ou parcial da edificação em caso de incêndio. As demais coberturas, elas também devem ser contratadas, não por uma questão de obrigação legal, mas sim por uma questão de manutenção e prevenção de um dano ao patrimônio. Outro perigo é não observar a importância segurada. A importância segurada é o valor que nós determinamos de reposição do bem. É o valor que nós pretendemos ganhar numa possibilidade de indenização. Muitas vezes aquela apólice está rodando muito tempo no condomínio e ela não foi atualizada. Então é necessário verificar se a importância segurada ela contempla uma reposição do bem em caso de um sinistro. Outro detalhe bem comum, outra negligência muito comum é a questão de obras no condomínio. Existem obras que necessitam de aprovação em assembleia. E essas obras, dependendo do perfil dela, elas têm um quórum específico, que não é o caso de nós estarmos falando nesse vídeo. Mas é preciso ter esse cuidado. Um dos problemas mais comuns é negligenciar a gestão de obras, desde a sua aprovação até a sua execução. A obra ela precisa ter um planejamento com relação à aprovação, os recursos empregados e a sua dimensão. Outro perigo, outra negligência muito comum é a gestão de bens de condomínio. A gestão de bens de condomínios ela está edificada em 3 pilares. Uma que é a conservação. Esses bens eles não são de propriedade do síndico, são de propriedade do condomínio. É preciso ter a responsabilidade de devolvê-los no final da gestão da mesma forma ou melhor do que a forma que nós recebemos quando iniciamos a gestão. O outro pilar é a aquisição de bens. Não é possível adquirir um bem do condomínio sem nenhum tipo de consulta, a menos que essa aquisição ou esse recurso para aquisição já esteja pré-estabelecido em algum momento pela Assembleia dos Condomínios. Da mesma forma, o descarte, que é o terceiro pilar, desse bem também não pode ser dado sem ser feita a prestação de contas à Assembleia. Qualquer bem do condomínio faz parte do patrimônio do condomínio, não pertence ao síndico. Então, descartar esse bem é preciso dar um parecer, é preciso dar prestação de contas à Assembleia a todo bem do condomínio descartado. Uma das grandes habilidades negligenciadas na gestão condominial é a questão da comunicação. E existem alguns perigos hoje por conta da facilidade que nós temos de possuir e estar inserido em redes e grupos de redes sociais. Eu já em outros vídeos eu não recomendo a criação de grupos de redes sociais do condomínio. Mas de forma cuidadosa é possível sim criar um grupo em redes sociais como o WhatsApp, mas só o administrador, sendo síndico, claro, que poderá postar informações. E se a coletividade resolver entrar em contato com o síndico, deverá entrar em contato de forma privada, para evitar um burburinho dentro dos grupos e criando assim uma má impressão da gestão condominial, evitando assim de criar um dimensionamento equivocado das informações e das coisas que acontecem no condomínio. Hoje existem recursos como aplicativos próprios para a comunicação do síndico, mas a gente tem que entender que essas informações do tipo livros de ocorrências, e-mails, aplicativos e grupos sociais, elas não substituem as informações geradas nas assembleias de condomínios. Elas não têm efeito de deliberação de assembleia. Uma outra negligência, um outro erro muito grave é a questão de fornecer ou conceder desconto a inadimplentes. Isso vem muito também da questão de gestão de inadimplência. Mas a questão de fornecer desconto a inadimplentes, ela não cabe ao síndico. Não é o síndico que deve conceder desconto. Ele não tem o poder para isso. Só quem poderá conceder desconto a um inadimplente, a um condômino inadimplente, é a Assembleia. E isso é muito incomum. Tá?
o recurso que o síndico está gerindo ali, está administrando, ele não pertence a ele, pertence à coletividade. Só a coletividade tem poder de decidir se aquele inadimplente poderá pagar aquela dívida com desconto. Isso não quer dizer que o síndico não tenha possibilidade de parcelar a dívida. Isso sim ele pode fazer. Ele pode parcelar a dívida, inclusive facilitando ao inadimplente a voltar à sua regularidade de adimplente. Muitos dos colegas, quando falam, né, dos grandes erros do síndico, gostam de relacionar. Em todo vídeo que você procurar falando sobre erros do síndico, você vai encontrar falando sobre a falta de ética. Estava vendo aqui só agora que eu percebi que estava sem um acento no E. Mas eu já corrigi, hein? Vocês nem perceberam isso. É bem senso comum se eu falar aqui que um dos piores erros do síndico é a falta de ética. Falta de ética realmente é um erro grave. Só que vamos falar em outros termos. Não vamos chamar aqui de falta de ética. Nós vamos chamar de falta de integridade. O que é isso? Quando o síndico ele tem a sede de poder, ele quer estar na posição de síndico por benefício próprio ou para favorecer alguma situação de uma panelinha, de uma turma, de um grupo que se reuniu e entende que o benefício maior não é o benefício que tem que ter da coletividade, e sim daquele determinado grupo ou dele próprio, né? Às vezes esses benefícios podem vir com facilitações dentro do condomínio ou facilitar alguma empresa, algum prestador de serviço que tem interesse na carteira daquele condomínio ou mesmo realizar algum tipo de obra que vai lhe favorecer e às vezes também o próprio recurso financeiro. Isso também é bem comum. Mas vamos chamar assim, um dos piores erros que tem, uma das piores negligências, é negligenciar a questão de querer ser íntegro. Eu estou aqui, eu estou me dedicando, eu estou executando essa função. Eu sou síndico profissional, eu estou aqui me apresentando porque eu me capacitei para exercer essa função com excelência e para isso eu cobro um honorário. Simples assim. Ou então, eu sou uma pessoa disponível, eu tenho interesse que a função de síndico seja exercida por alguém próximo aqui de dentro, porque eu entendo dessa forma e eu não possuo a capacitação necessária, mas eu tenho condições de buscá-las em outros meios, fazer um curso, estudar, ler livros, participar de eventos e assim atuar como síndico, sendo coerente com toda essa proposta que eu estou apresentando aqui. Uma das situações que o síndico não pode negligenciar de forma alguma é a questão ética, ou melhor, ser íntegro. É preciso ter integridade em tudo que o síndico faz. É muito comum, é muito fácil, a gente pensa que não, é muito fácil identificar o síndico que não esteja sendo íntegro nas suas atitudes na função de síndico. A próxima negligência comum que os síndicos cometem, a falta de prestação de contas. A atribuição, a realização do livro de prestação de contas, que nós costumeiramente chamamos de balancete, eu não vou entrar no caso se está certo ou se está errado aqui, mas ele é terceirizado por uma administradora realizar mensalmente. É obrigação do síndico prestar contas anualmente. No período de um mês, ele pagou várias contas, ele arrecadou vários recursos. É interessante para o síndico mensalmente ter em mãos esse livro de prestação de contas e apresentá-los a um conselho. Esse conselho é o conselho fiscal. Ele vai ajudar a massa condominial a entender essa movimentação das contas do condomínio e recomendar a aprovação ou a reprovação dessas contas na Assembleia Geral Ordinária que ocorre uma vez por ano, no final da gestão do síndico. Nessa prestação de contas anual também pode ocorrer outras prestações de contas que fogem um pouquinho das contas que foram pagas e dos recursos que foram recebidos. Pode ser as questões do patrimônio que foram descartados ou foram adquiridos, como eu mencionei anteriormente. Existem 6 responsabilidades comuns do síndico: civil, criminal, trabalhista, tributária, previdenciária e ambiental. São 6. Negligenciar essas responsabilidades trazem consequências tão graves que é preciso ter um vídeo específico para tratar cada responsabilidade dessa. Mas fica aqui a dica, fica aqui a orientação que o síndico deve ter consciência que existem essas 6 responsabilidades e que ele de forma alguma pode negligenciá-las.
Outra negligência terrível é a desinformação. O síndico não pode se dar ao luxo de ser desinformado. Quando eu falo informação, eu falo também de capacitação. Hoje a capacitação está muito disponível. Então o síndico ele não pode deixar de, ao assumir a função de síndico, ter conhecimento do regimento interno e da convenção. Vocês se lembram que eu falei sobre os quórums? Qual é o quórum para determinada demanda? Primeira resposta é: depende do que a convenção disser. Se a convenção silenciar, a gente vai para o Código Civil. Então é preciso também conhecer as leis do Código Civil. É preciso, na medida do possível, quando disponibilizarem na internet vídeos como este, você parar o seu tempo para assistir. Existe vasto material hoje ajudando os síndicos na capacitação, no conhecimento do bom exercício da função de síndico. Então, estar informado a respeito de capacitação é muito importante. Mas também é importante estar informado sobre as rotinas do condomínio, sobre o que é ordinário, tudo o que precisa ser feito. É preciso estar informado e é preciso se mostrar informado. Quando um condômino for perguntar para você sobre determinada situação, é preciso passar essa segurança para o condômino, para a massa condominial, que você está por dentro da situação. Tudo bem, existem situações que vão ser inusitadas e que realmente vão me pegar de surpresa, mas questões ordinárias é preciso estar familiarizado com todas elas. Um dos grandes erros é negligenciar a coletividade, negligenciar as decisões tomadas em assembleias e tomar decisões isoladas por conta própria, sem consultar um conselho, no caso, quando existe um conselho consultivo. Lembre-se que existem dois tipos de conselho, o conselho consultivo e o conselho fiscal. O conselho fiscal ele tem a incumbência de dar parecer sobre as contas. E o conselho consultivo ele tem a incumbência de dar orientação quando consultado ao síndico. Ou pode haver um conselho com as duas atribuições, conselho consultivo e conselho fiscal, mas as duas atribuições elas são distintas. Uma é dar parecer sobre as contas e outra é auxiliar o síndico em algumas decisões. Decisões que não necessitam de decisões de assembleia. É preciso evitar de tomar decisões isoladas, sem uma consulta prévia da assembleia quando necessário, ou sem entender quais são os anseios daquele condomínio. O síndico profissional, as decisões tomadas em assembleia, mesmo em assembleias, ou decisões tomadas por ele quando possível, elas não vão refletir na vida dele, vão refletir na vida da massa condominial. Então é preciso ter um reflexo da percepção que tem a massa condominial a respeito dessa determinada demanda. Nada melhor do que ter um conselho consultivo para poder ser procurado nestes momentos. E também, sempre que necessário, chamar a Assembleia para as determinadas deliberações. Outra questão que eu vejo que é muito comum, é negligenciar o histórico de determinado prestador de serviço no condomínio. A grande maioria dos síndicos, principalmente síndicos profissionais, eles já têm os prestadores de serviços que eles gostam de trabalhar. E quando eles entram num novo condomínio, eles trazem consigo aqueles prestadores de serviços que eles são mais acostumados. Eu acho um erro descartar de cara esses prestadores de serviços que já atendem o condomínio há algum tempo. É preciso vivenciar um pouco com eles e aprender um pouquinho da história do condomínio com eles próprios. Principalmente prestadores de serviços que fazem a parte operacional do condomínio. E também aqueles, principalmente a administradora. A administradora do condomínio ela carrega um histórico muito grande. Pode ser que o síndico tenha identificado que o tipo de gestão que a administradora está fazendo ou auxiliando ao síndico não venha de encontro com o perfil que o síndico atua. A gente tem que lembrar que as atribuições da administradora são, na verdade, atribuições que cabem ao síndico e, sobre consulta de assembleia, foram transferidas a ela. E a administradora ela é uma prestadora de serviço. O síndico não. O síndico é um elemento eleito pela massa condominial para representar o condomínio. Então, o síndico sempre será um tomador de serviço dos serviços prestados da administradora. Mas aqui a gente não está falando só de administradora, de prestadores de serviços em geral. Os prestadores de serviços como jardinagem, piscina, equipamentos como elevadores, caldeiras, todos eles possuem um histórico de manutenção dentro do condomínio. Então, antes de descartá-los, é preciso conhecer bem esse histórico. Na medida do possível, conservar esses prestadores de serviço.
Outra negligência muito comum é sobre a gestão de pessoal. O síndico geralmente é eleito e ele negligencia todas as questões trabalhistas. Começa a conceder que o funcionário faça horas a mais ou conceder folgas que não deveriam ser dadas aos funcionários, ou benefícios que os funcionários não têm direito, e muito porque ele negligenciou a própria convenção da categoria. Muitas vezes o síndico nem sabia que existia esse tipo de documento. Então é preciso ter um cuidado a respeito da gestão dos funcionários. A administradora, via de regra, auxilia muito na questão da elaboração da folha de pagamento, gestão de férias, tributos, encargos. Tudo isso o síndico pode terceirizar para a administradora mediante consulta e aprovação da Assembleia. Mas a responsabilidade toda é dele. Outra situação que traz bastante prejuízo para a gestão condominial ou para a coletividade condominial, na verdade, quando ela é negligenciada, é o cadastro de condôminos. É preciso sempre ter o cadastro atualizado e atualizado de forma ampla. É preciso ter o nome do condômino, do possuidor da unidade condominial, dos demais moradores, meios de contato, telefones, e-mail, WhatsApp, vagas de garagem, os veículos que ocupam as determinadas vagas de garagem. É preciso ter todas essas informações. O síndico ele representa uma coletividade. Se ele não sabe quem é essa coletividade, ele só administra um prédio. Então é preciso ter sempre esse cadastro atualizado. Não é possível negligenciar essa situação. Então tá, vamos ficar por aqui. Essas são algumas situações que, se negligenciadas, podem trazer sérios prejuízos para a massa condominial e para a gestão do síndico. Não esqueça de curtir, compartilhar. E se faltou aqui alguma outra situação que você acha que traga prejuízo também para a gestão condominial e para a massa condominial como um todo, é só comentar aqui no final do vídeo, seja na plataforma que você estiver assistindo. Facebook, Instagram ou YouTube. É isso aí. Forte abraço.